tudo bem com vocês? Sou o professor Júlio César Monteiro, da disciplina de História, e hoje nós vamos dar prosseguimento, continuidade, no assunto Revolução Industrial, falando de modo particular sobre as condições de vida dos trabalhadores nesse período da Revolução Industrial, ok? Então, pegue o seu caderno, pegue o seu livro didático e vamos dar início à nossa videoaula de hoje, correto? Vamos lá! Ao darmos início a falar sobre as condições dos trabalhadores na época da Revolução Industrial, dos trabalhadores estes que trabalhavam na indústria, ou seja, na fábrica, nós temos que entender que, com o êxodo rural, as cidades inglesas sofreram um processo que nós chamamos de excesso populacional, o que vai gerar falta de moradias e, claro, junto com ela, condições adequadas de higiene, além, claro, de um grande número de pessoas que contavam sem nenhum tipo de ocupação ou emprego. E na foto que nós estamos mostrando aqui, nós podemos observar também que as chaminés das fábricas da poeira produzida pelo carvão, o ar ficou bastante poluído. É possível perceber ainda nessa imagem de William, que o local onde estão construídas as fábricas não há uma certa cobertura vegetal, mas no fundo da imagem podemos perceber a presença da vegetação, ou seja, a Revolução Industrial ela modificou não só as relações sociais, mas também modificou a paisagem, o ambiente natural que ali estava, ou seja, corte, desmatamento, poluição, tudo isso acontece em busca de um chamado progresso, ou seja, do chamado também capital que chegou para tirar lucro, para obter lucro. Lucro esse que vai também depender da grande mão de obra de trabalhadores que vão ter naquele momento. Mas, em contrapartida, o salário desses trabalhadores, as condições que esses trabalhadores vão se encontrar, são condições de ambiente totalmente insalubre, como coloquei aqui. E uma cidade envolvida completamente pela fumaça. O céu que antes era azul, agora se tornou o quê? Cinza. Cinza. Por quê? Porque as chaminés, aí mediante também ao consumo do carvão, vão colocar para cima toda essa fumaça e mudar totalmente a cor da atmosfera, correto? Ou seja, tudo influenciado aí por medidas que vão ser tomadas nessa Revolução Industrial. Ela mesma, a própria Revolução Industrial, vai ter um papel importante, principalmente no que se diz respeito à degradação do meio ambiente. Ou seja, na medida que eu trago algo positivo, mas também eu deixo algo negativo. Ou seja, são duas faces da mesma moeda que o ser humano pode sentir. O ar mais poluído, mais pesado. Isso vai desencadear também o aparecimento de doenças, principalmente no que se diz doenças respiratórias. E, claro, também a maneira degradante na qual os trabalhadores são submetidos dentro dessas fábricas. Maneira essas que o patrão não está tão pouco preocupado, quer seja com o planeta, como coloquei aqui nessa imagenzinha embaixo, o planeta pedindo socorro, quer seja com as condições de trabalho dos trabalhadores que estão dentro das fábricas, correto? Então nós vamos falar um pouco sobre essas condições de vida desses trabalhadores dentro das fábricas. Na sua grande maioria, estes trabalhadores possuem casas construídas ao lado das fábricas. Claro que para uma medida de tempo, eu posso chegar muito mais rápido ao local de trabalho. Mas essas casas nas quais esses moradores também moram são degradantes, são insalubres, ou seja, e muitas vezes mudam aí todo o caráter da saúde desse povo que está ali, correto? Então vamos aí dar prosseguimento.
explorando um pouco mais sobre a vida dos trabalhadores, nós podemos perceber, principalmente pelas imagens na qual eu trouxe aqui para vocês, que, de fato, era algo degradante, era algo explorativo, ou seja, exploração da mão de obra em excedentes sem precedentes, ou seja, o trabalhador trabalha muitas vezes de domingo a domingo sem ter um descanso, altas horas por dia, e claro, as condições que eles são, quer seja na fábrica ou quer seja nas minas, para retirar matéria-prima, para levar para as fábricas, elas são um tanto quanto insalubres, ou seja, a falta de segurança é notório. Uma maneira ou outra, aquele momento ali que eles estão na mina, nessa imagem que estou aqui colocando o laser em cima, mostra que pode desabar a qualquer momento. Trabalhadores podem sumir nessa mina aí. E quem vai aí indenizar essas famílias? Claro que não vai ter indenização alguma, principalmente. Essa maneira de explorar o trabalho, nós vamos verificar que vai afetar não só a saúde desses trabalhadores, mas principalmente o desenvolvimento da criança e vai ruir também a estrutura familiar, ou seja, vai mover, vai mexer na estrutura familiar das pessoas, ou seja, nas relações sociais. Por quê? Porque muitas vezes o trabalhador ou a trabalhadora, ou seja, a mulher, elas vão aí para as fábricas ou para as minas e as crianças vão ficar a vagar nas ruas, vão ficar aí a mercê também, talvez, de certos abusos na rua também. Poderia estar onde? Na escola, claro, óbvio, mas não é bem assim o que aconteceu neste momento. E muitas vezes também essas crianças vão ser submetidas ao trabalho infantil. E era comum, principalmente nas famílias, os adultos, a existência de certos vícios. Que tipo de vícios? Principalmente o vício do alcoolismo. Por quê? Porque ele, de uma maneira ou outra, já está subjugado, explorado no trabalho. E muitas vezes, para amenizar, entre aspas, essa dor que ele está passando, ele corre para o vício do álcool. Ou então, este não consegue emprego e vai tentar curar outra vez, entre aspas, a sua dor através do álcool. E claro, nós vamos ver sempre, é só você buscar a imagem do século XIX, de crianças trabalhando. Por quê? Porque o salário que estes recebem, a família recebe, o pai de família recebe, é muito pouco para a sua subsistência. É por isso que as crianças também estão aí incluídas no mercado de trabalho. E muitas dessas crianças vão estar trabalhando principalmente nas minas. E vão ser colocadas aí em lugares e orifícios onde elas podem couber. Em certos túneis onde o adulto não consegue chegar, a criança vai chegar. Então ela também é explorada nesse sentido, correto? Então nós temos aí uma revolução industrial que em tese revolucionou o maquinário, mas degradou principalmente a vida do ser humano. Principalmente daqueles nesse primeiro período que vieram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Vamos prosseguir? Neste slide, eu trouxe para vocês duas imagens que mostram o que era ser criança no século XIX. Ser criança não era você brincar, não era você estudar, não era você estar em um lar. Ser criança naquele momento era trabalhar, era ser explorado tal qual seu pai e sua mãe. Então nós podemos perceber nessas imagens que o olhar dessas crianças, o rosto dessas crianças é algo sofrível. Ou seja, eles estão ali também a trabalhar como ser adulto, totalmente tendo a sua infância aí roubada pela Revolução Industrial também. Então são aspectos negativos dentro dessa revolução que pensou talvez no avanço do capital, mas no avanço da humanidade isso ficou em segundo plano.
ou até mesmo em terceiro plano, correto? Então nós temos duas imagens que mostram as crianças do século XIX. E essas imagens são principalmente das minas de carvão, que eram locais perigosos, onde os telhados por vezes cediam, explosões aconteciam e os trabalhadores tinham todos os tipos de lesões. Muitos perdiam o braço, a perna. Havia poucas regras de segurança. Então, o corte e o transporte do carvão, que as máquinas fazem hoje, eram feitos por homens, não eram feitos por máquina, mas era um trabalho braçal, onde mulheres e crianças eram incluídas também nessa espécie de trabalho. As crianças mais novas, muitas vezes, trabalhavam como as chamadas armadilhas, em alçapões, onde se sentava-se um buraco e esperava ali, digamos, os vagões passar com o produto que estava sendo explorado naquele momento. Então, essa imagem, essa fonte, né, que é uma fonte visível, que é uma fonte através da fotografia, mostra bem essa realidade dessas crianças e também, claro, aí você pode tirar, digamos assim, por detrás, como estavam as condições também dos trabalhadores adultos. Quando se envolve criança, a gente pode perceber que não era nada fácil a vida dessas famílias no século XIX. Vamos prosseguir? Lá na página número 35 do livro didático de vocês, há esse pequeno trecho no qual mostra também um pouco da realidade das condições de trabalho desses funcionários, desses proletariados da época. Ela diz o seguinte: casas miseráveis e pequenas eram construídas apressadamente para os trabalhadores. A construção era pouco regulamentada e as casas eram encostadas umas nas outras, em ruas estreitas, sem ar fresco e sem luz. Alguns cômodos não tinham janela. O carvão era o combustível para os trens a vapor, os motores das fábricas e para o aquecimento das casas. As cidades estavam sempre sobre uma nuvem de fumaça. A pobreza era mais dolorosa nas cidades. O povo do campo sofria com os maus tratos dos senhores de terra e com os períodos de escassez de alimentos. Numa dessas ocasiões, os camponeses italianos chegaram a comer feno. Mas os camponeses podiam caçar às escondidas, pegar lenha e comer frutas silvestres. Os moradores das cidades não podiam. Quando não era mais necessários, os operários eram demitidos sumariamente. Não havia seguro social para ajudar os desempregados, os sem moradias ou doentes. Muitas pessoas pensavam que a pobreza era o resultado de preguiça. Achavam também que a classe trabalhadora devia ser mantida no lugar, para evitar que se julgasse melhor do que era, e interrompesse o funcionamento disciplinado e constante das fábricas. Então vejam só, ele mostra aí duas realidades distintas. A primeira é dos trabalhadores que ficaram no campo, que ficaram à mercê dos capatazes, dos donos de fazenda, que muitas vezes não tinham alimento, mas podiam recolher a lenha, podiam caçar e comer frutas silvestres. Mas, no entanto, quando via a escassez de alimentos, isso também os atormentava. Diferente da cidade, que não tinham como colher alimentos, não tinham como colher fruta silvestre, então ficava à mercê das fábricas, do salário que recebiam das fábricas. Mas, quando vinha a grande demissão em massa, que sempre acontecia, principalmente quando este dono da fábrica já conseguia atingir a sua meta, este trabalhador ficava à mercê da própria sorte. Primeiro, que não ia ter como pagar o local onde ficava hospedado. Segundo, porque não ia ter como comprar alimentos para saciar a sua fome. Então, esse trecho mostra muito bem o que era o início da Revolução Industrial, com os trabalhadores envolvidos nessa revolução. Porque é a partir da mão de obra dos trabalhadores que começa também a enriquecer
principalmente os grandes burgueses donos das fábricas. E estes, por outra, estão cada vez mais empobrecendo o corpo de trabalhadores. Correto? Então nós temos aí essa visão, a partir desse trecho, como era a vida dos trabalhadores no início da Revolução Industrial nas fábricas. Vamos dar continuidade? É claro que os maus tratos, a falta de segurança, os salários baixos, tudo isso vai gerar o quê? A revolta desse corpo de trabalhadores. Então nós vamos ter aí, começar a surgir certos protestos contra as condições na quais estes trabalhadores estavam submetidos. Condições essas, muitas vezes, desumanas, correto? Então, este trabalhador, ele começa a perceber que o patrão, que o burguês, está enriquecendo, está ficando cada vez mais rico. E o pobre, o trabalhador, o proletariado, está ficando o quê? Cada vez mais pobre. Cada vez este trabalhador não tem tempo para a sua família. Então nós vamos ter aí um confronto entre o patrão e também o empregado, ou seja, o trabalhador. Por quê? Porque este está sendo maltratado, porque este necessita talvez de melhores condições que façam desenvolver o seu trabalho melhor e também condições melhores para viver, condições melhores para manter a sua subsistência. No entanto, este vai ser uma queda de braço muito grande. Em 1811, vão começar a atacar as máquinas de tecido, as máquinas têxteis. Veja só, quem vai atacar as máquinas têxteis, professor? O corpo de trabalhadores. Vou começar a quebrar as máquinas. O grande líder dessa revolta, e nós vamos falar isso mais adiante em outras aulas, vai ser Ned Ludd, que vai ser considerado o líder dos movimentos dos trabalhadores. Porque, para os trabalhadores, as máquinas são as responsáveis pelas demissões destes trabalhadores, pelas condições na qual eles estão vivendo. As máquinas são responsáveis. E estes trabalhadores vão fazer o quê? Vamos aí quebrar essas máquinas, como demonstra aqui nessa figura aqui do lado. Veja bem, aqui embaixo, onde está passando o laser. Eles vão começar a fazer quebrar as máquinas, quer seja máquina de tecido, quer seja máquina que faça o processamento de vapor. Eles vão aí, como resposta aos maus tratos, quebrar essas máquinas, correto? Ou seja, um tipo de protesto na prática, ou seja, eles não vão só para a rua carregar os cartazes, como eu coloquei aqui. Eles vão aí diretamente onde está, digamos assim, para eles a causa das suas demissões, ou seja, as máquinas, correto? Então vamos lá, prosseguimento. Com o quebra-quebra das máquinas, vocês não pensem que o burguês, o dono da fábrica, vai ficar aí de mãos atadas, ou seja, não fazer nada. Aquele que trata com chicote na mão os seus trabalhadores vai começar a agir. E estes, porém, vão fazer uma criação de uma série de leis que visavam punir quem atentasse contra as máquinas das fábricas, ou seja, todo aquele trabalhador que fosse visto, que participasse desse atentado às máquinas do burguês, das fábricas, estava aí sujeito a severas penas, correto? Ou seja, por quê? Porque o burguês agora também está na política. Lembram-se, o burguês sempre quis ter ascensão política, ser reconhecido. E agora ele é reconhecido. E também tem apoio governamental. Então, os trabalhadores, eles vão articular-se, começar a articular-se, e vão encontrar outros meios de protesto. Uma vez já que não podem quebrar as máquinas como estavam fazendo anteriormente, eles vão aí reivindicar participação política para defender também os seus interesses. Ou seja, então, já que eu não posso protestar por meios da prática, ou seja, por meio do atentado
as máquinas, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar na política e talvez pelo meio do diálogo vou aí tentar reivindicar melhorias nas condições de trabalho da fábrica. Aí nós vamos ter o surgimento que nós vamos chamar de cartismo em 1830. Mas isso nós vamos ver mais adiante sobre esse movimento. Esse movimento vai exigir o pagamento de salários e o fim da exigência da propriedade para ingressar na Câmara dos Comuns. Ou seja, para ingressar na Câmara dos Comuns, era preciso você ter moradia própria. Mas vamos lá, onde os trabalhadores vão ter moradia? Muitos deles não têm nem onde morar. Moram em certos aí casas, casebres alugados, né? E muitas vezes nem tem como pagar o seu aluguel, porque o salário que recebe, entre aspas, é muito baixo, mal dar para o alimento do dia, do mês, então dos dias que ele pode comer, e como é que eles vão. Então esse movimento surge aí para tentar dialogar através da política, tentar garantir os direitos dos trabalhadores, ao menos de tentar sobreviver através do seu próprio trabalho, na qual seja um trabalho digno, correto? Então, nós vamos ter a contrapartida dos burgueses, criando leis para punir de modo severo os trabalhadores que atentassem contra as máquinas, mas em contrapartida também nós vamos ter o surgimento do cartismo, que é uma tentativa de reivindicar, por meios políticos, os direitos dos trabalhadores, correto? Vamos dar continuidade. Até o meados do século XIX, a Inglaterra ela ainda continua a ser pioneira nesse processo de industrialização, correto? Mas, com o avançar também tecnológico em outros países também do continente europeu, nós vamos perceber que esta revolução ela vai se espalhar praticamente por alguns países da Europa, entre eles França, Bélgica, Alemanha e também a Itália, onde vão ser produzidos outros tipos de maquinário também. Veja só, nós vamos ter aqui a produção dos carros, esses carros chamados carros em T, que vai ser produzido principalmente pelos norte-americanos, ou seja, o avançar tecnológico também vai atingir outros continentes fora da Europa. A Inglaterra agora ela não é, digamos assim, agora ela não é a suprema no produto industrializado. Vai haver outros continentes, outros países também que vão usar desses artifícios. E também o próprio Japão vai dar indício de industrialização na segunda metade do século XIX. Ou seja, ela sai atraindo outros continentes que vão caminhar nesse mesmo bojo da industrialização. Ela começou, ela, digamos, deu aquele pontapé inicial e nós vamos ter aí uma chamada segunda revolução industrial. E até hoje, alguns historiadores, alguns sociólogos vão dizer também que a revolução industrial continua até hoje. E, de fato, ela continua. A todo momento nós temos invenções, modificações feitas, atualizações feitas no nosso cotidiano, maquinário, em maquinários feitos, carros novos que surgem a todo momento. Ou seja, a revolução ela continua. Mas o bom disso é saber tentar compreender até onde ela está prejudicando e até onde também ela é necessária. Né? Vocês têm que saber o lado negativo, o lado positivo dessas revoluções que vão acontecendo aí quase que diariamente, quase também ou anualmente no meio da sociedade. Correto? Então nós temos aí o momento da segunda revolução, ou seja, o momento da expansão para quase toda a Europa, mas também para outros continentes que vão além da Europa, além mar, correto? Vamos dar aí prosseguimento. Bem, essa segunda revolução industrial, ela vai vir na América do Norte, esse processo de industrialização se deu início lá nos Estados Unidos.
No Brasil, ela vai acontecer somente na volta da década de 1870. O Brasil da era Império, mas aí já dava indício também de industrialização, principalmente por os grandes barões do café, que queriam também escoar a sua produção. Então precisava aí usar de tecnologias que se utilizavam na Inglaterra, principalmente com o quê? Com as ferrovias. Nós vamos ver que essa segunda revolução industrial, ela vai trazer inovação para o setor industrial e muitas invenções vão ser aprimoradas. Nós vamos ter o emprego do aço, a exploração do petróleo e, claro, novas descobertas e formas de energias que vão ser utilizadas principalmente na criação de transportes mais velozes. Por quê? Porque a produção ela precisa ser escoada. E também, claro, a população também precisa ser movimentada de modo mais rápido, correto? Então, vamos lá dar continuidade. Nós temos aí o petróleo, ou seja, onde a combustão, onde o vapor vai ser substituído também. Nós temos agora a energia elétrica, que também vai ser utilizada nessa gama de segunda revolução industrial. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Então chegou a hora dos nossos exercícios. Falamos sobre a Revolução Industrial, sobre a segunda Revolução Industrial, onde nós encerramos aí. Foram 3 aulas e eu já deixei alguns exercícios para vocês anteriormente. E agora também eu vou deixar aqui outros exercícios, correto? Então na parte de interpretando documentos, na página 34, você vai lá no seu livro didático, tá, pessoal? E você vai fazer esse exercício que está lá. Na página de número 37, você também vai encontrar outro exercício, chamado de Organize as Ideias, que você vai fazer. Façam com calma, não façam aí rápido, de maneira errada, porque muitos estão me enviando, muitas vezes a resposta vem errada. Então, aquele que tem a resposta errada, eu observo, e eu faço ali na hora que me mandam, faço a correção, correto? Vocês vão também fazer a hora do estudo, página 38 e 39, e vão fazer aí o livro de atividades. Vejam só, o livro de atividades é aquele outro livro, não é esse livro didático de vocês, vejam bem, não é o livro didático. Estou mostrando aqui para vocês. O livro de atividades é outro, correto? Então nós temos aí página 34, 37, 38, 39, exercícios do livro didático. E página 19 e página 20 do livro de atividades. Tudo bem? Então, nós estamos aí deixando alguns exercícios para você fazer. E, posteriormente, me enviar foto dos exercícios feitos. Isso consta como ponto aí na sua média bimestral. Não é só o trabalho, não é só a avaliação. Vai ser principalmente os exercícios e manter sempre atualizado o livro didático de vocês. Tudo bem? Foi claro? Ah, professor, mas tem exercícios atrasados. Façam. Professor, mas eu parei naquele exercício primeiro. Façam esses exercícios e me enviem para mim. Eu não tinha livro, vocês podem dizer, eu não tinha livro naquele momento, mas agora eu tenho, então eu vou ter que atualizar esse livro. Isso mesmo, você vai ter que atualizar o livro e depois me enviar os exercícios prontos. Mas eu não sei quais foram os exercícios. Então, entre em contato com o professor e eu direi quais foram os exercícios a serem feitos, correto? E também lembrando que nós temos exercícios no caderno. Lembrando sempre, eu sempre envio aí uma vez na semana um exercício no caderno para ser feito. Tudo bem? Então vamos aqui encerrar a nossa videoaula. Então, turma, chegamos ao final da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante este nosso momento. E digo também que em breve, com a graça divina, se Deus quiser, nós estaremos reunidos na sala novamente. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui desse modo online, no modo na qual a tecnologia, ou seja, a revolução, nos tem dado a oportunidade de manter os nossos estudos através dessas plataformas, correto? Então, desde já, agradeço a atenção de todos.
Tenham todos uma ótima semana. Tenham cuidado também, cuide-se em casa, cuide dos seus familiares. Fique com Deus e até a próxima, se assim nosso Deus grande nos permitir. Um grande abraço a todos.